Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Colabora. E como você já sabe, o Pod Colabora é uma iniciativa do nosso Instituto Colabora Saúde, que é a plataforma que une pessoas que têm algum recurso na saúde para doar, seja um medicamento, uma consulta médica ou um exames, né? Algum laboratório que tenha exames médicos que possa doar, com quem de fato precisa. Então as pessoas alocam ali a sua demanda na plataforma e a gente vai dar o endereçamento dessa demanda para quem de fato precisa, gerando o tal do match da saúde, um match do bem, onde a gente consegue proporcionar esse acesso. Muito legal vocês estarem aqui novamente conosco nesse episódio. Imagino que vocês estejam gostando, né, do nosso canal, então já curta, deixa o seu like, indique para os seus amigos. E hoje também temos uma convidada, que é aquela convidada que a gente sai daqui inspirado. Uma conversa super boa, estou numa expectativa muito legal, tenho certeza que vocês vão gostar. Ela é tecnóloga em RH, ela possui MBA em gestão de negócios de impacto social, olha que interessante, e também gestão de pessoas e psicologia organizacional, ou seja, ela se preparou para estar fazendo o que ela faz de fato, né? E ela é fundadora e diretora executiva do Cruzando Histórias. Muito bem-vindo, Bia. Bia Diniz, muito obrigado pela sua presença. Bem-vinda. Obrigada, estou muito feliz. Até quando eu escuto falar de mim, eu falo, olha só como eu cresci, não é mesmo? Mas é isso, assim, eu gosto de me definir como uma empreendedora social e com certeza minha trajetória foi voltada para isso. E é um prazer estar aqui com vocês, vamos bater esse papo. Prazer é nosso. Você sabe que no Pod Colabora nós estamos recebendo várias pessoas super interessantes, etc. E também aprendendo muito. E outro dia a Iseli da Flex Medical esteve aqui e falou assim, olha, não é mais negócios do terceiro setor, né? São negócios de impacto, né? Porque de fato é esse tema. E aí quando eu vi, né, a sua história, eu falei, poxa, aqui tem uma coisa muito legal para a gente compartilhar com o nosso pessoal aqui, que está nos assistindo. E aí, conta para nós, Bia, o que é o Cruzando Histórias? Bom, a Cruzando... Primeiro que eu estava me apresentando para vocês, falei assim, eu sou mãe do Rafa, né? Um menino de 9 anos, sou mãe da Cruzando Histórias. Perfeito. Que eu falo que nasceu como um segundo filho aí na minha vida, talvez. Mas a Cruzando começa como um projeto pessoal, né? Eu venho da área de RH, trabalhava no setor público já há muitos anos na área de recursos humanos. Mas eu tinha uma inquietação, assim, de, eu preciso fazer outra coisa na minha vida, não é possível que a vida é só isso. Toda vez que eu reclamava do meu trabalho, alguém falava, não, mas você tem estabilidade, fica aí, se aposenta. E eu falava, cara, eu tenho 24 anos, não dá para eu pensar em aposentadoria com 24, 25, 27 anos, né? Eu queria mais da minha vida e eu não sabia muito bem para onde ir. E toda vez que eu pensava, eu quero sair, eu escutava isso, né? Essa desmotivação, não fica aí porque você já tirou a sorte grande, passou no concurso público, fica aí pro resto da vida. E também aqueles outros comentários que ninguém quer funcionário público. Funcionário público é acomodado, o mercado não se interessa, você nunca vai conseguir uma coisa melhor. Então, minha carreira foi muito pautada no medo, né? Então, muito pautada assim de, eu queria mudança, mas as pessoas à minha volta sempre estavam me segurando e dizendo que o mundo não era para mim, que para mim era o funcionalismo público mesmo. E não sei o quanto vocês conhecem quem está escutando aí, né? Mas o serviço público ele é bastante hierárquico, bastante machista. E para uma jovem que tinha vários sonhos, ideias, tal, não é o melhor dos ambientes, assim, né? Principalmente por ser mulher. E a Cruzando Histórias vem nesse momento assim de muita desmotivação, nascimento do Rafa, licença maternidade, primeira vez fora do mercado né? Do mercado de trabalho. Desde os meus 14 anos, foi a primeira vez que eu fiz uma pausa longa, né? De 6 meses fora da rotina do trabalho. E ali, na licença maternidade, eu comecei a bater a cabeça. Falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso encontrar a porta de saída. Não é possível que eu vou ter que voltar para aquele lugar, para aquela rotina, fazendo as mesmas coisas. Então, a maternidade foi um grande impulsionador, assim, do que é a Cruzando Histórias. E refletir sobre o tema. Porque eu lembro muito de uma conversa, Papini, com o meu filho, quando eu estava na introdução alimentar, ele 5 para 6 meses, sozinho em casa, né? A gente fica falando com o bebê, né? O bebê não entendendo nada. Ele lá na varanda, comendo brócolis, melancia, todo lambuzado. E eu lá, ai, filho, olha, quando você crescer, você pode ser quem você quiser. A mamãe sempre vai te encorajar a ser quem você quiser e tal. E eu tava lá, assim, olhando pra ele, falando, pô, você vai atrás dos seus sonhos, sabe? E nesse momento, eu não sei, parece que teve uma voz, assim, que voltou pra mim, pensando... Me trouxe um pensamento, uma reflexão. Falei, esse moleque vai crescer. Ele vai ter seus 20 anos. Ele vai olhar pra mim e vai falar, mãe, por que você não fez isso por você? Né? Então, essa conversa, assim, eu me recordo completamente,
Porque é isso, ele vai virar um adolescente, um jovem desbocado, né, que bate de frente. E eu ia falar, vai, o mundo é seu. E ele vai falar, tá, por que você não foi? Por que você tá infeliz aí até hoje e tal? Então, essa conversa, esse dia foi muito marcante, eu lembro muito disso. E dias depois eu voltei a trabalhar. E quando eu voltei a trabalhar, eu coloquei o pé na empresa e falei, eu vou encontrar a porta de saída. Então, a Cruzando Histórias, para eu começar a explicar, ela é a minha porta de saída. Só que eu demorei também a reconhecer isso. Acho que isso é uma reflexão até nova minha, sabe? De entender que a Cruzando é sobre mim também. Né? Porque eu falo tanto, posso ficar aqui horas contando histórias de muitas mulheres que passaram pela Cruzando e tal. Mas eu acho interessante voltar um pouquinho no tempo e falar, pô, é sobre mim. A primeira mulher impactada, transformada pela Cruzando Histórias e que segue em transformação sou eu mesma. Então, acho que esse é o grande porquê, assim, a justificativa do que a Cruzando existe. Mas, desse dia que eu pisei lá na empresa e que eu falei, vou sair, não quero mais isso, demoraram anos para eu conseguir... Uma decisão. Chegar a Cruzando Histórias na minha cabeça, que a Cruzando aconteceu na minha vida. Não foi uma coisa pensada, planejada, mas basicamente foi essa insatisfação profissional, né, se arrastando por anos, aquele medo do mercado de trabalho, somado a um desemprego super acelerado que estava acontecendo aqui no Brasil, a forma como nos mostravam o desemprego e nos mostram ainda, né, basicamente é um impacto econômico, então gráficos, estatísticas, todos os dias em todos os jornais, televisão e tal. Isso era uma coisa que me deixava mais assustada ainda, com medo de me movimentar, porque eu passava a acreditar que era uma real loucura eu sair do meu emprego público para topar essa rotina. Mas, enfim, teve um dia da virada de chave. Então, assim, a minha história está muito conectada ao social. Eu sou voluntária desde criança, em várias causas. A minha família tem um voluntariado muito ativo, assim, minha mãe, minhas tias. Enfim, sempre foi uma presença muito forte na minha família do voluntariado. E eu nunca tinha olhado, olha que loucura, né? Apesar de viver muito no social, eu nunca tinha olhado para o social como uma possibilidade de carreira. Ah, vou fazer carreira no terceiro setor. Não, nunca foi me posto isso e eu também nunca pensei. Então, quando veio essa vontade, essa inquietude de quero sair daqui, eu falei, olha, já que não tem propósito no meu trabalho, eu vou procurar um trabalho com propósito voluntário. E aí eu comecei a voluntariar mais nessa época. Comecei a me dedicar mais às causas sociais e tal. E no meio disso tudo, conheci... Continuava trabalhando. E aí, enfim, vai ter muito ainda o meu emprego pra frente. Mas em 2016, conheço uma menina, que eu acho que é uma história também muito legal, que as pessoas gostam, assim, porque eu falo... Eu gosto de contar tudo isso, vocês estão vendo que são pontos assim, gente, olha, eu não acho que eu sou maluca, tá? São pontos, assim, muito aleatórios da minha vida, mas que no resultado final você fala, cara, teve tudo a ver, Tem assim, uma amarração sabe? Tem uma ali. amarração. Mas, bom, basicamente, quero me movimentar, quero encontrar um trabalho com propósito, não tô mais feliz aonde eu tô. E aí eu começo, além do voluntariado, começo a fazer leituras diferentes, começo a assistir filmes diferentes. E um desses filmes se chama Uma Lição de Vida. É um filme da Netflix que se passa no Quênia, de um ancião que não sabia ler e ele se matriculou numa escola de educação infantil. Então, esse filme aí é a dica para vocês, tá? Uma Lição de Vida. É um filme muito bonito. Assisti esse filme picadinho, tinha um filho pequeno, né? Então, fui assistindo ali aos poucos. No último dia, fui com o filme... Faltava 10 minutos para terminar, assistir. E eu tava indo pro grupo de corrida. Eu participava de um grupo de corrida de mulheres lá na minha cidade. E aí, eu fui pro grupo de corrida com o filme, sabe? Muito intenso, assim, na minha cabeça e tal. Falei, pô, como a África dançante e tal. Apesar, né, das dificuldades, da miséria e tudo mais. É um filme que mostra muito uma África viva, dançante, sorridente e tal. Fui com o filme na cabeça, chego lá pra alongar no grupo de corrida, tá todo mundo alongando. Chega uma menina nova do meu lado e pergunta se pode correr comigo. Olha. Posso correr com você? Eu falei, eu não corro bem, mas... Ela, não, também tô começando. Eu falei, então tá, vamos. E a gente corre ali 40, 50 minutos sem trocar uma palavra, né? Porque não dá pra fazer duas coisas ao mesmo tempo quando você tá começando a correr. E aí, no final, por educação, né? Eu me simpatizei com ela. Eu falei, qual que é o seu nome? Deixa eu te adicionar no Facebook e tal. Aí ela falou pra mim, Mariana Fischer. Beleza, Mari, então prazer, eu sou a Bia e tal. Então tá, tchau, tchau. Ela saiu andando, eu entrei no carro, fui colocar lá Mariana Fischer no Facebook, apareceu Mariana Fischer, Quênia. Nossa. Aí eu... Incrível. Me arrepiei já no carro. Falei, como assim, Quênia? O que a menina tá fazendo aqui em Cotia? E tava no status dela, Quênia. Eu tinha acabado de assistir um filme sobre o Quênia, que eu não sabia nem onde ficava na África, assim. Então, esse foi vem aí um outro ponto de virada na minha vida, que foi esse dia. E aí eu mandei uma mensagem na hora pra ela, no privado do Facebook. Eu falei assim, oi, Mariana, tudo bem? A gente acabou de se conhecer, mas me fala, por que Quênia?
né? Porque eu acabei de assistir um filme sobre o Quênia e tal. E aí, Mariana leva horas para responder essa mensagem. Quando ela responde, ela fala: eu fui fazer voluntariado no Quênia, me apaixonei pelo Quênia e pela cidade e tal, por Nairobi. E descobri que lá 65% das crianças não têm acesso ao ensino público, porque o ensino público é pago no Quênia. Então, a maioria das crianças estão marginalizadas nas comunidades, tal. Isso mexeu muito comigo. Fiz uma vaquinha com os meus amigos e abri uma escola de educação infantil em Nairobi. Na hora que Mariana falou isso, eu falei, meu Deus. Além de ser Quênia, é uma escola de educação infantil, tipo, é a história do filme. Aí eu mandei pra ela, você assistiu esse filme? Ela, não, nunca vi. Eu falei, assiste esse filme, porque eu acabei de assistir ele e te conheci. E pra mim, eu falo, pô, não é coincidência. Eu tava num processo de buscando respostas, falando com Deus, assim, me manda um sinal, me mostra uma porta, eu quero um movimento na minha vida, tal. Ele já tinha te dado um sinal naquela vozinha ali, né? Alguns, né? Alguns. Mas eu ali atenta, pô, esse pra mim foi assim, não é um sinal, isso é real, um terremoto na minha vida. Eu achei demais conhecer a Mariana. Esse já é um direct, né? Porra, ó, você não tá entendendo, menina? Tamo aqui, né? Esfregando na minha cara, assim. Mas eu falei assim, Mari, como que eu posso contribuir com essa escolinha, né? Ela falou, eu voltei pro Brasil porque eu preciso captar recurso, a gente tem uma estrutura lá, é caro, eu tô fazendo um bazar na minha garagem e tal. E eu falei, como que eu posso te ajudar? Não sei, né? Já me colocando ali à disposição. Ela falou, eu preciso de dinheiro. Eu falei, pô, aí também já não tenho, né? Mas, vamos vender brigadeiro? E aí a Mariana, que legal, você vende brigadeiro. Eu falei, não vendo não, eu como brigadeiro. Mas eu acho que a gente pode, de repente, vender e conseguir um recurso para apoiar a escolinha. Uhum. Aí ela, pode ser, vem aqui em casa então. E vai eu lá para casa de Mariana. A mãe dela estava lá e ela começa a me contar toda a história do que ela viveu. Ela ficou 8 meses, né, nesse processo de abrir o Rai África lá no Quênia. Ela me contando toda a história, como que ela estava fazendo para conseguir pagar as contas lá. E a gente falou, vamos pegar uma receita de brigadeiro, vamos fazer, se a gente contar essa história, né? Porque eu falei, é muito, muito legal. Tinham 20 crianças estudando, tudo pequenininha, né? Aprendendo inglês lá no Rai África e tal. Eu falei, se a gente contar essa história, as pessoas vão comprar o brigadeiro e a gente consegue pagar o aluguel, que era o principal problema dela naquela época. E aí a gente fez uma conta rápida, a gente precisava vender 200 brigadeiros. Nosso dinheiro, o real valia muito lá na época, enfim, 200 a gente conseguia pagar o aluguel. E a gente falou, vamos fazer, se não vender, a gente come, a gente doa, né? E aí, resumindo essa história, em 3 meses a gente vendeu 15 mil brigadeiros. Uau! E... Bia, o que tudo isso tem a ver com a Cruzando Histórias? Eu perguntei da Cruzando Histórias pra você, mas foi a primeira vez que eu tive uma experiência no social que me mostrou que, cara, eu sou boa em outras coisas. Eu poderia... O meu trabalho, as minhas ideias, o meu engajamento, a minha mão na massa poderia trazer resultados incríveis, né? Então, eu encontrei muito propósito naquele trabalho voluntário e numa posição mais de gestão, trabalhando mais com marketing, vendas, tal. Porque 15 mil brigadeiros, a gente não vendeu assim, né? No dia. Foi uma campanha, foi muita gente envolvida. A gente aumentou o número de doadores do Rai absurdamente, o número de doações para o Bazar absurdamente. Então, assim, foi uma movimentação que permitiu para o Rai não só pagar os aluguéis do ano, como colocar as duas funcionárias que tinham lá numa faculdade Waldorf de pedagogia lá no Quênia. Legal. Então, assim, muita coisa aconteceu. E eu falo, ali, eu acho que essa história do brigadeiro é quando, de fato, nasce em mim uma empreendedora social. Eu falo, aquilo Você enxerga que é possível, né? Eu falo, pô, não, calma, pera, eu sou capaz, eu posso. Eu vinha de um processo de muito assédio moral na empresa onde eu trabalhava, onde meu chefe, repetidas vezes, ele falava pra mim, você é só uma analista. Segura sua onda que você é só uma analista. Tirando ideias da minha mão, né, levando projetos meus à frente e colocando o nome dele. Então, eu vinha num processo de muita desmotivação, de muito assédio. Então, eu falo que quando a gente toma um gole de veneno por dia, a nossa vida é um veneno. Então, eu passei a acreditar naquilo que eu não era capaz. E vem Mariana, Rai África e o Brigadeiro para falar, e o quê, amada, olha, dá certo, você é capaz, você pode e tal. E aí, meses depois, eu me encontro nessa vontade enlouquecida de pedir demissão. Mas não dá para viver de amor, afinal de contas, né? Tem filho, tem casa, tem uma família para ajudar, né? A construir ali, junto com meu marido. Meses depois, eu, de novo, bato o olho numa matéria sobre o desemprego. Muito tradicional, gráfico, estatística, nananã. Fico com aquele sentimento horrível de, meu Deus, eu nunca vou poder pedir demissão. No final dessa matéria, eles vão entrevistar pessoas nas ruas. E uma dessas pessoas que eles param é Sueli.
uma mulher, mãe, faxineira, que estava 8 meses desempregada e estava sofrendo uma ordem de despejo com os 3 filhos dela. Ela falou por 14 segundos. E ela ficou assim, o olho dela encheu de lágrima, ela dá aquela engasgada. E eu engasgo na minha casa. E na hora que eu engasgo, eu levanto e falo pro meu marido, eu vou pagar os aluguéis dela. E meu marido, de quem? Eu falei, da Sueli. Que Sueli? Eu falei, que passou na televisão. Ele, você conhece ela da onde? Eu falei, claro que eu não conheço. Como que eu vou conhecer uma mulher que passou na televisão numa entrevista de rua? Ele falou, Bia, você tá maluca? Como que você vai achar ela? Eu falei, eu vou ligar lá. Ele falou, aonde? Eu falei, no Jornal Nacional. Ele falou, Bia, você acha que o Jornal Nacional tem um telefone? Que você vai ligar e eles vão saber quem é essa mulher e você vai... Eu falei, não sei, eu sou de RH, eu posso ajudar ela a arrumar um emprego, eu vou achar essa mulher. Comecei a procurar nas redes sociais e nada, né? Um nome muito comum, Sueli Batista da Silva. No dia seguinte, começo a ligar na Globo e passo o dia sendo jogada de um lado para o outro, até que alguém me atende no Jornal Nacional e fala, esquece, a gente não tem os dados de quem a gente entrevista na rua. É o nome e aquela imagem que você encontra no G1. Falei, não acredito. Não, é isso, a gente não tem. Falei, beleza. Voltei na matéria no G1, tirei um print daquela mulher, falei, Marcelo, meu marido, né? Onde que é esse lugar aqui que fizeram essa entrevista? Ele olhou e falou assim, olha, é lá no centro, tá aparecendo a Barão de Itapetininga. Vou lá. Ele falou, Bia, onde? Falei, na Barão de Itapetininga. Sensacional. Aí ele, você acha que ela tá plantada lá até agora, que você vai achar ela? Faz 3 dias que a mulher tá lá. Eu falei assim, não, mas ela deixou o currículo em algum lugar e eu vou achar esse lugar. E aí vou pra Barão de Itapetininga, na ideia de que vai ter uma agência de emprego, eu vou bater na porta, vou contar a história, vão me dar o currículo dela e eu vou ligar pra ela. Só que eu chego na Barão de Itapetininga e encontro uma banca de jornal escrito Mapa das Agências de Emprego, R$2. Quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, se tem um mapa é porque tem muitas. E eu nunca tinha ficado desempregada. Eu nunca tinha feito esse movimento de procurar emprego no centro de São Paulo. Né? Eu sou de Cotia, enfim, a gente não tem o costume, né? O hábito da cidade maior, assim, né? Eu compro esse mapa e falo, vou começar. E comecei aí, de agência em agência, contando a história, mostrando print. Vocês conhecem essa mulher e tal. E as pessoas, não, ficava um tempão na fila esperando. Na fila eu perguntava, conhece essa mulher? Não. Falei, ai, gente, não é possível que eu não vou encontrar ela. E, de fato, não encontrei. Mas eu falo que esse dia começa a Cruzando Histórias. Porque foi nesse dia... Não encontrando. Encontrei depois de 1 ano e meio. A Cruzando já estava assim, já acontecendo. Eu já estava aqui ansioso para querer saber o desfecho da história. É muito frustrante esse pedaço. Porque fica todo mundo, aí você encontrou. Eu, não encontrei. Não encontrei. Eu falo, até hoje, enfim, a gente se conhece, né? Tenho contato dela e tudo mais. Eu falo, Sueli, foi um anjo, né? Porque foi um anjo que me tirou do sofá e me colocou num caminho que, enfim, é tudo que eu tô vivendo hoje. Mas a Cruzando Histórias nasce. Faz parte da história, né? Sueli, olha aí, ó. Sueli faz parte. Ela sabe. Inclusive, lá no nosso escritório, hoje a gente tem a Casa CH no centro de São Paulo, tem a imagem dela grafitada na nossa parede, assim. Então, ela é uma pessoa muito importante, que me tira da onde eu tava, me tira daquele lugar, né? De o que eu vou fazer, não sei o que eu quero, tal. E me leva de frente a um problema que eu mesma nunca vivi. Né? Então, foi uma experiência de imersão ali no desemprego que eu nunca tinha tido. E, às vezes, eu estava do outro lado da mesa, que era o lado do RH, né? Porque eu sou da área de RH. Então, eu também volto frustrada porque não encontrei a Sueli e questionando o atendimento péssimo das agências de emprego do centro de São Paulo. Inconformada de ver tanta gente na fila, né? Com a expectativa ali, com a esperança de arrumar um emprego, e os profissionais de RH jogando currículo em caixa de papelão, aquele atendimento que, às vezes, nem olhavam na cara da pessoa. E aí, nesse dia, eu falei, não é possível que a gente tem que seguir olhando para o desemprego através de gráfico, através de número. Vou contar as histórias dessas pessoas. Mostrar uma perspectiva ali mais humana do que é o desemprego. Porque, afinal de contas, se são 10 milhões, 13 milhões, 15 milhões, são 15 milhões de pessoas. São pessoas, são histórias, são sonhos, vidas, né? São expectativas, são frustrações, enfim. São, né, pessoas como eu poderia estar lá, eu, né, me via muito naquele lugar. Então, a Cruzando Histórias nasce dessa vontade de contar as histórias por trás dos números. Acho que é o ponto de início. E legal que tem 4 cenários, 4 situações, né, muito marcantes que acabaram impulsionando. E meio que, entre aspas, aleatórias, né? Que acabaram te levando. Que já transforma isso numa grande história. Né? E aí, mas, efetivamente, o que vocês fazem, então, assim,
qual que é a entrega ali? Sim. Conta para nós. Bom, a Cruzando Histórias, então, né? Depois dessa longa curva que eu dou na minha vida para contar o que é a Cruzando Histórias, a gente inicia contando as histórias das mulheres que estão desempregadas, que estão nas acho que chamando ruas. de Sueli, né? Eu fiquei tanto com a Sueli na Não, eu cabeça, percebi. acabei Foi? falando de Sueli, né, Bia? Ah, não vi, Bia. Pronto. Sueli, gente, é a eu fiquei pessoa com a que me Sueli na inspirou. cabeça agora. Eu tô Não, curiosíssimo nem em percebi. conhecer a Sueli. Mas, enfim, eu comecei a sair para as ruas com uma lousa escrito: está sem trabalho? Fale comigo. E eu parava no meio da rua segurando essa lousa e as pessoas... Ah, o que é isso? Tem vaga? Como que eu posso, né? O que eu posso fazer? Enfim, e eu falava: como que eu posso te ajudar? Porque esse, para mim, é um aprendizado que o social traz muito. Se você quer ajudar alguém, se você quer ajudar alguma causa, pergunte a essas pessoas o que elas estão precisando. Isso é uma coisa que sempre foi muito bem marcada para mim. Então, eu nunca havia vivido o desemprego, nunca tinha acontecido comigo, nem muito perto de mim. Então, se eu queria... Mas era um cenário que te incomodava, Me né? incomodava, me incomodou muito a partir dessa história. Então, eu falei: se eu quero ajudar, se eu quero buscar uma solução, se eu quero construir alguma coisa a partir daqui, eu preciso perguntar para quem está passando por isso. E aí, a bolha dos privilégios, né? À minha volta, ninguém desempregado. Aí minha irmã me apresenta uma primeira mulher desempregada, eu escuto a história dela, acho incrível, escrevo a história dela. E a minha irmã me incentiva a postar no Facebook. E eu fiquei super resistente, falei: eu tô romantizando, eu sou boba, sou pisciana, enfim, comecei a viajar. Minha irmã: não, põe. Muito emocionada, tal, põe. Abri a página Cruzando Histórias e postei essa primeira história da Diná. Viralizou. Recebi um monte de doação. Ela estava com problema de saúde também. E aí até médicos ligaram: quero ajudar, quero oferecer uma consulta, enfim. Um monte de ofertas, né, de ajuda para a Diná. E no meio disso, pessoas desempregadas. Eu li a história, eu também quero contar minha história, eu tô passando por isso, quero conversar com você. E aí eu me dou conta, falo: porra, eu não sei nada sobre o desemprego. Tipo, eu preciso fazer um movimento para entender como que é o problema, né? E começo a sair, então, nas ruas com essa lousa. E fui contando as histórias das pessoas que eu conhecia nessa página do Facebook, e as pessoas começaram a se recolocar no mercado de trabalho por Quase uma conta. Fernanda Montenegro no Central do Brasil, né? Você foi falando, foi me passando a imagem. Eu escrevia e eu entregava as histórias para as pessoas, algumas pessoas, né? Quando eu ficava ali com algum contato, eu escrevia a história da pessoa depois e entregava para ela. E esse movimento também foi muito importante, porque além das recolocações que estavam acontecendo pela página, eu via com os meus olhos o quanto era emocionante para a pessoa receber a história dela. Olha só. A história que ela contou. Porque é muito comum eu te falar assim: me conta sua história. E provavelmente você vai falar: minha história é normal, trabalhei minha vida inteira, estudei. A gente nunca sabe contar muito bem a nossa história. Eu via isso acontecer. Minha história é comum demais, a minha história é sem graça. Ou você tenta sempre contar na percepção do outro, sempre, né? Sempre. Resumir, né? Isso. Tipo, o que ele quer saber? O que você quer saber da minha história? Para daí você trazer respostas e não... E eu sempre tentei conversar com essas pessoas que eram total desconhecidas para mim na rua, de uma forma muito fluida, assim, tipo: me conta de você, e onde você mora, o que você faz, e a pessoa vinha trazendo. E depois eu fazia disso uma história. Então, eu vi muito... Eu lembro muito da Gláucia, uma mulher, enfim, teve uma história bastante conturbada, assim, de relacionamento bastante abusivo e tal. Eu fui atrás dela para levar a história dela escrita no papel, né? E a hora que ela começou a ler, ela não viu que era a história dela, ela começou a ler, ela caiu ajoelhada no chão e ela falou: sou eu. Eu falei: é você. Olha só. Eu nunca olhei para minha história do jeito que você olhou. E eu falei: então, mas quem me contou essa história foi você. Não fui eu que enfeitei, que criei, foi você. Então, assim, a escuta foi um aprendizado muito grande no primeiro ano da Cruzando Histórias. Eu saber escutar, eu aprender a abafar a minha curiosidade, os meus conselhos, para de fato escutar quem estava na minha frente. E entender que a nossa história de vida é muito empoderadora. Mas a gente está constantemente achando que a gente não é bom o suficiente, que a gente não fez o suficiente, que a gente não aprendeu o suficiente. Então, o que a gente sai vendendo por aí? Eu não sou tudo isso. Eu não sou interessante. E a história não é currículo, né? Então, e aí Porque você fica olha... aquela sempre preparar meu currículo para o trabalho e falar o que os outros querem ouvir. Mas não é esse o objetivo. Não, e até hoje eu bato. As mulheres chegam lá e eu falo: pega seu currículo, me dá aqui. Fala sobre você. Isso. Você se enxerga nesse papel? Você consegue se identificar? Sua trajetória está aqui mesmo? Então, esse empoderamento por meio das histórias também foi uma coisa que fortaleceu muito a Cruzando no início. Então, basicamente, era uma página onde eu contava histórias de pessoas desempregadas e as pessoas que podiam ajudar, que tinham vagas,
se conectavam com a história, e esse movimento de recolocação foi ganhando uma repercussão muito grande na rede social, né, no Facebook. Com 3 meses, eu acabei dando uma entrevista na TV que fez a Cruzeiro ter uma projeção nacional, uma coisa que eu nunca tinha experimentado na minha vida. Eu recebi 5.000 e-mails em 3 horas. Então, foi uma coisa muito louca. E, naquele momento, eu falo, calma, pera, pode ser um projeto social. Não é só uma coisa minha, uma bobeira da minha cabeça. Não, pode ser um projeto. E começo, então, a fazer rodas de escuta. Né? Não rodas de conversa, mas rodas de escuta, na intenção de juntar pessoas que estavam passando pelo mesmo problema para que se escutassem e se fortalecessem em grupo. Então, passa a ser, então, um projeto social voltado para o empoderamento, voltado para a escuta e o fortalecimento de mulheres que estavam passando pelo desemprego. Ano seguinte, se torna uma organização social sem fins lucrativos, né? Tem esse processo de escolha e também o meu processo pessoal de... É isso que eu quero fazer? Preciso estudar, preciso, né, me aprofundar. Isso mantendo o meu emprego, né? Então, em 2018, eu faço esse movimento, ganho um primeiro edital da Fundação Arimax, que dá um aporte de R$10.000, que para mim era muito dinheiro na época, e a minha primeira grande oportunidade de me inserir no terceiro setor. Então, comecei a fazer uma aceleração, né? São vários cursos ali com a Fundação Arimax. Vou me entendendo dentro do ecossistema de terceiro setor enquanto empreendedora social. Amadureço muito em 2018. Foi um ano, acho que, muito puxado, um caos político acontecendo e a gente ali se fortalecendo enquanto terceiro setor. No final do ano, eu falo, vou pedir demissão. Né? E dou esse salto de fé na minha carreira, que eu acho que diz muito também sobre a Cruzando Histórias, porque já estava num tamanho, num porte, num impacto, que não dava mais para não ter ninguém. Tinha que ter alguém. Não dava só para manter com voluntariado, doação de amigos, vendendo pulseira, vendendo camiseta, para bancar as rodinhas. Precisava dar esse salto. E eu, muito confiante, muito apaixonada, já tinha feito, acho que 2 acelerações até então. Não, eu vou encontrar um modelo de negócio, peço demissão e dou esse salto para viver da Cruzando Histórias, né? Viver com a Cruzando Histórias. E aí, eu começo a encontrar o que é a Cruzando Histórias de verdade. Né? É só uma página que conta histórias? Não. Hoje, a Cruzando Histórias é uma organização sem fins lucrativos, de alto impacto social, voltado para mulheres de todo o Brasil. E a gente atua na inclusão da mulher no mercado de trabalho através de 3 pilares, que é a promoção da saúde mental e emocional, geração de trabalho e renda e enfrentamento à violência de gênero. Hoje, a Cruzando Histórias desenvolve projetos de impacto com grandes empresas. A gente atua com grandes empresas, desenvolvendo projetos, muitas vezes até para a comunidade local onde aquela empresa está inserida, mas também outros projetos que atendam toda a população, toda a sociedade. Estamos iniciando também algumas parcerias público-privadas, assim, fazendo algumas junções de peças aí para criar um maior potencial de impacto. A Cruzando tem uma taxa de recolocação profissional hoje de 36%. Já são mais de 15.000 mulheres atendidas. Além do atendimento online, né, todos os serviços online de consultoria de carreira, apoio psicológico, cursos, capacitações, a gente tem nosso centro de acolhimento na Barão de Itapetininga, que é onde tudo começou, né? Que, enfim, a vida deu um nó aí, me trouxe um lugar na mesma rua onde tudo começou. Então, nesse centro, nesse espaço, também a gente trabalha de forma mais próxima, construindo vínculo com essas mulheres. E elas também têm acesso ali à internet, computadores e outras... a gente traz parceiros também, fazer processo seletivo dentro da Cruzando Histórias. Então, enfim, hoje a Cruzando está muito maior, né? Muito mais forte. A gente está ganhando uma autoridade muito grande em combate ao assédio sexual, através de uma parceria que a gente tem com a L'Oréal Paris. Isso então, que eu ia te perguntar, né? Que você é embaixadora da L'Oréal, né? Acabei de me tornar faz um mês. Que bacana. Agora, em julho, né, de 2023, eu já estou conduzindo esse projeto com a L'Oréal Paris há 2 anos. E a gente entende que para esse terceiro ano seria interessante, além da porta-voz da campanha, que é a Thaís Araújo aqui no Brasil, a gente tem uma embaixadora do empreendedorismo social mesmo, que traga a voz à nossa causa de combate ao assédio. Esse é um projeto global da L'Oréal, eu gosto de falar sobre ele porque ele é muito fantástico e é um projeto que ele está posto para a sociedade. A L'Oréal está entregando para a sociedade de forma totalmente gratuita e colaborativa. Então, inclusive, empresas que estão aí escutando, viu, gente? Que queiram levar stand-up, esse projeto, para dentro das suas organizações, ele é totalmente gratuito. São treinamentos de combate à importunação sexual e ao assédio no trabalho, que é uma novidade agora desse terceiro ano de projeto. A gente deixa de falar só sobre assédio nas ruas e passa a falar também sobre assédio no trabalho. E aí me torno, então, embaixadora da L'Oréal Paris aqui no Brasil,
sendo aí uma das grandes vozes do projeto para combater Nossa, o demais. assédio. Mas sabe que a gente sempre procura estudar, né, o nosso convidado e as histórias, mas assim, ouvindo de você é demais, porque me parece que tudo está sendo ressignificado, né? Sim. A história das pessoas, a sua própria história, né? E essa Isso. potencialidade que tem de realmente mudar vidas, né? A partir do momento que a gente faz uma reflexão da nossa história. Você sabe que saindo daqui eu vou começar a escrever minha história. Boa! Olha aí, ó, você deu uma boa ideia, né? Que é sempre bom. E aí, você já entrou num tema que eu quero falar muito contigo, que é sobre essa questão das mulheres nas organizações, né? Eu vivo dentro das empresas já faz quase um pouco mais de 30 anos e a gente vai acompanhando, né, as mudanças, o empoderamento da mulher, quer dizer, as mulheres na liderança, mas ainda muito pouco, a minha percepção. A despeito de eu sempre ter trabalhado muito com mulheres e ter tido muitas líderes mulheres. Uhum. Isso até me ajudou muito na carreira. Mas como que está essa situação nas organizações? Como que você tem visto e se estamos evoluindo? Qual que é a sua leitura? Eu sou uma pessoa otimista. Eu falo, para trabalhar com causas sociais, acho que a primeira característica aí é o otimismo. Então, eu sou uma pessoa de muito otimismo e de muita esperança. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito bom, onde a gente está podendo conversar sobre isso em todos os lugares. Eu acho que quando a gente coloca nome, quando a gente coloca luz num assunto, a chance da gente prosperar, da gente progredir, são muito maiores, né? Então, eu vejo que há 5 anos, acho que uns 5 anos, que a gente começa a falar sobre empoderamento feminino, que as mulheres começam a se reconhecer, que começam uma a olhar para a outra e se fortalecer juntas. Então, a gente ouve falar sobre sororidade há pouquíssimo tempo. Né? Então, eu acho que tudo isso é muito novo. Mas é um novo muito bom. Eu acho que tem um apelo muito bom. É necessário trabalhar. Os dados mostram que não é mais brincadeira, né? Que assim, nunca foi. Mas agora escancara isso. Olha, não é brincadeira. Isso precisa ser visto. As mulheres, elas ganham menos, elas têm menos oportunidade. Quando a gente olha para as taxas de desemprego, principalmente ali em pandemia, que as mulheres foram catapultadas para fora do mercado de trabalho, isso gera um impacto muito grande, né, dentro das famílias, num país onde X% aí de mulheres são chefes de família. Então tem todo um impacto que a gente não consegue nem agora olhar assim, não dá pra gente olhar superficialmente, é uma coisa muito profunda, né? Mulheres em desemprego, passando por dificuldades financeiras, dificuldades, enfim, emocionais, que são mães, criadoras de crianças que estão se formando para o mundo, que estão ali passando dificuldade junto aos seus filhos, o impacto é de anos, o impacto são de gerações. Então, eu percebo que a gente está num momento onde as empresas começam a olhar para isso com um pouco mais de compromisso, de comprometimento, começam a entender que faz parte de uma estratégia também financeira, você inclui mulheres, bem como todas as outras pautas aí de diversidade que têm ganhado espaço dentro das empresas. Então, eu olho com muito otimismo. Eu acho que não é um cenário que a gente fala... Pô, tem um longo caminho pela frente, vão demorar muitos anos e provavelmente a gente não vai estar aqui, mas eu sinto que a nossa geração, quem está aqui hoje olhando para isso, trabalhando com diversidade, se permitindo essas reflexões, gestores que estão se permitindo essas reflexões em relação à inclusão de mulheres, à inclusão de pessoas LGBTQIA+, enfim, quem está olhando para essas pautas... A gente está se unindo, a gente está entendendo o que é relevante, a gente está buscando entender, estudar, conhecer as dores, os desafios que nós temos pela frente. Isso pode gerar um impacto positivo daqui 5, 10, 15, 20, 100 anos. E a gente provavelmente não vai estar aqui para ver tudo, mas a gente faz parte dessa mudança. Então, eu falo para todo mundo, a melhor hora para você mudar, para você promover uma transformação é agora. Não dá mais para esperar. É igual a crise climática. Não dá mais pra gente esperar e ignorar. Tá acontecendo. Eu falo, gente, estamos aí passando um inverno que eu não botei um casaco ainda. Então, assim, não tá tudo bem. É a mesma coisa quando a gente olha para dentro das organizações para falar de mulher dentro do mercado de trabalho. Não dá mais para ignorar. Cadê as mulheres? Cadê as mulheres negras? Cadê as mulheres mães? Onde elas estão? É só incluir em cargo base? Não tem mulher na liderança? Então... Tudo isso, eu acho que está tendo muito mais espaço para ser discutido. E quando a gente tem espaço para discutir, a chance da gente ter avanço é muito maior. Então, eu sou a pessoa otimista, sabe? Eu acho que a gente está num momento bom para olhar para isso. Sabe que eu até estava lendo semana passada numa pesquisa da ONU, olha, que 151 países analisados, somente 11% tem mulheres em posições de liderança. 151 países, né? E 10% como chefes de governo. Então, isso é muito pouco. Então, mesmo no ambiente público, né, seria um ambiente mais
aberto, mais democrático, vamos dizer assim. Mas não é mesmo, Pelo né? contrário, Num né? país onde se mata Marielle Franco há tantos anos e não tem uma resposta, né? Uma investigação sabotada, enfim. Então, assim, uma liderança política muito forte, uma mulher, né, com uma posição de liderança forte, assim, forte, uma voz forte, é assassinada, é executada, não tem respostas, não tem, né, fica solto por anos. Outras tantas mulheres que conseguem se posicionar politicamente continuam sofrendo ameaças. Né? A gente tem uma das nossas... dos nossos apoios atuais veio através de uma emenda da Tabata Amaral, né, que é uma deputada federal aqui de São Paulo. E a Tabata nos visitou há poucas semanas na Cruzando Histórias e ela se abriu pra gente o quanto é extremamente machista e o quanto ela sofre violências diversas, inclusive ameaças de morte diárias. Diárias. Então, como ser mulher numa posição de liderança no Brasil? Né? Tanto no ambiente político quanto dentro das companhias. Porque dentro das companhias a gente ouve falar muito sobre assédio também. Né? Outras violências que acontecem dentro das organizações e no meio político, num lugar majoritariamente masculino, né? num lugar de poder. Então, assim, sempre muito difícil. Quantas barreiras nós temos para conseguir alcançar essa liderança, né? Essa voz. E se a mulher não está lá pensando, tomando decisão? Eu sempre falo isso. Se não tem mulher lá pensando, tomando decisão, trazendo ideias, nós seremos impactadas quando? Quando que a gente vai desenvolver políticas públicas voltadas para as mulheres, se não tem mulher no poder? Um homem vai acordar um dia e falar, poxa, vamos distribuir absorvente nas escolas porque é um problema das meninas. Não! Tem menor sensibilidade não para tem entender sensibilidade. esse cenário. Não, nunca se colocou no lugar. São problemas que provavelmente nunca passaram na cabeça de um homem, né? Não estou dizendo que não tenham homens engajados, e é o que a gente mais quer e precisa, homens aliados, né, à causa, mas provavelmente essa sensibilidade, esse olhar para o feminino e para as nossas dificuldades vão vir de cabeças de mulheres. Você falou uma palavra que eu sempre uso, que não é homem e mulher, mas masculino e feminino. Né? E tem muitos homens femininos. Eu, por exemplo, me considero um homem com uma pegada muito feminina, no sentido de ter mais empatia, sensibilidade, ter um olhar um pouco mais aguçado para esse tema. E se a gente for olhar os problemas do mundo, é muito por falta desse olhar mais feminino, né? Seja se for homem, mulher, o que, né? Então, eu concordo plenamente. E aí, voltando para as organizações, faz sentido. Existe alguma estatística? Porque a gente olha muito o assédio moral, assédio sexual, mas existe alguma estatística do que as mulheres mais enfrentam dentro das organizações? Bom, dados a gente tem bastante para trabalhar, né? São muitos dados, muitas pesquisas. Eu falo, tá, e o que a gente faz com tudo isso, né? Ontem mesmo atendi um cliente que, eu tô fazendo um censo. Eu falei, tá, e o que o censo trouxe? Então, trouxe isso, trouxe aquilo. Tá, mas por onde você vai começar? Porque a gente tem que achar um fio ali de começo, né? Não dá pra gente ficar se perdendo em dados, em estatística. Tá, ele mostra que ele dá um resultado para você, então vamos começar a escolher nossas batalhas, as prioridades, aonde que a gente vai. Então, eu vejo empresas bastante interessantes que têm se comprometido com a questão de evoluir mais mulheres para a liderança. É um processo que exige muita empatia, porque a gente sabe também que o cuidado familiar, ele sobrecai sempre sobre a mulher, né? Então, nós temos os nossos desafios, não só dentro do mercado, como fora dele. Então, a empresa ter esse olhar global para a mulher, de tipo, ela não é só o que ela é aqui dentro. Ela é filha, ela é mãe, ela é irmã. E o cuidado na sociedade sobrecai sobre a mulher. Então, como que eu posso fazer para oferecer melhores benefícios, melhores condições? Como que eu posso fazer do meu ambiente um ambiente mais acolhedor e mais empático para que essa mulher consiga prosperar na carreira dela? Então, eu acho que esse olhar, até pela busca de melhores benefícios parentais, tentando igualitar os benefícios, né? Por exemplo, a licença paternidade, trazer ela para um equilíbrio com a licença maternidade, para que acabe com esse ambiente de competição que é muito injusto dentro das organizações, porque os homens têm muito mais condições de despontar à frente, mesmo a gente olhando para as mulheres e vendo que nós somos muito mais escolarizadas e tão capazes quanto, quando a gente olha, é muito fácil um homem chegar numa posição de poder. Por quê? Ele não parou para ser pai, ele não tem que ir na reunião da escolinha, ele não precisa acompanhar o filho no médico. Quando ele quer fazer uma dessas coisas, ele é questionado de forma muito mais dura, e aí a gente tem que olhar para isso também. Né? Eu vejo muito pelo meu marido. Meu marido, uma vez, em 9 anos de criança que nós temos, uma vez eu pedi a ele para que ele ficasse com o Rafa, porque eu tive um problema no trabalho e ele ia precisar pedir para sair um pouco mais cedo. Ele passou mal.
Ele ficou desesperado. Ele é um pai super presente, um companheiro super presente. Mas o medo dele de chegar no chefe dele e falar: eu preciso ir embora porque a Bia teve um problema, eu preciso pegar meu filho, travou ele completamente a ponto dele passar mal. Então, assim, organizações, vocês estão olhando para isso, é só, né? Tá sobrecaindo sobre quem? Então, as mulheres têm muito mais obstáculos ali. Então, a gente pode falar, assim, de estatística, como é que tá, nananana, mas tem coisas que é intuição, tem coisas que é olhar de forma mais humanizada, entender que colaboradores são pessoas, né? Que eles têm vidas ali fora, que eles... Enfim, a mulher com crianças, com a casa, muitas delas, né, se separam ou estão passando por uma situação de violência dentro de casa. Qual a chance dessa mulher conseguir se dedicar de forma mais ativa ao trabalho? Ou continuar estudando e prosperando na sua carreira se ela está enfrentando tantos porquês? Então, eu acho que benefícios igualitários, né, licença paternidade, é uma das coisas que mais trazem resposta, até porque tem muitas empresas que preferem contratar um homem porque ele não vai engravidar, e a mulher... Eu falo que a mulher é um mamífero para o mercado de trabalho, né? Ou ela está começando a idade reprodutiva, é muito jovem e tal. Daqui a pouco ela está na idade reprodutiva e ela é uma ameaça para a empresa, porque ela não vai estar ali presente. E na hora que ela tem filho, ela já não serve mais, porque com 40 anos a mulher está velha. Então, é muito rápida a nossa passagem de valor dentro de uma empresa. Você comentou sobre o seu olhar, que você se considera uma cabeça mais feminina, que você se considera mais empático, sensível. Só que você tinha dito um pouco antes que você teve muitas líderes mulheres, que você trabalhou sempre com muitas mulheres. Então, olha que benéfico, porque... Muito provavelmente, por conta dessas lideranças femininas, você passou a ter uma sensibilidade maior para a causa. Isso te estimulou, mexeu com a sua forma de ser, com seus valores, com o seu comportamento dentro das empresas. Pra gente começar a escrever a história. Mas eu acho que tem muito fundamento, assim, ligando ao que você trouxe há minutos atrás, sobre você ter convivido com muitas mulheres e você hoje se considerar um cara mais humano, mais sensível. Então, tá, por que não se atribui isso, sim, às lideranças que você teve, que foram mulheres, né? Que você conviveu, que te acompanharam, que te moldaram para o profissional que você é. Então, se a gente não está investindo em mulheres na liderança, se a gente não está permitindo que essas mulheres cresçam dentro das organizações, quantos outros de você a gente vai ter? Pouquíssimos, né? Então, tem todo um ganho também, porque a mulher tem essa sensibilidade mais aflorada, a gente tem uma questão do cuidado que... a gente tem na nossa vida pessoal, mas a gente traz para o trabalho também. O quanto isso é benéfico dentro das organizações. Então, é sobre inteligência, é sobre capacidade, é sobre potenciais. A mulher está aqui, né, com os homens. A gente tem a mesma capacidade de execução, de ideias, de gestão. E também tem todo esse plus, que é... nós temos essa linha do cuidado, essa coisa mais de amorosidade, de mais afeto, que também é muito benéfico dentro das organizações. Então, eu acho que quando as empresas chegam para a gente, eu preciso incluir, e é muito comum, teve um ano que foi muito comum, de muita empresa de tecnologia procurar a gente. Olha, a gente é uma empresa de tecnologia, e eu olhei aqui, 95% do nosso quadro são homens. Gente, vamos formar mais mulheres, então. Aí, o que eu faço? Porque eu não encontro mulher. Então, vamos investir na formação de mulheres para a área de tecnologia. Então, é começar também a identificar em quais áreas não são ocupadas por mulheres e começar a investir na capacitação, né? Enfim, abrir mais vaga direcionada para as mulheres, vagas afirmativas para mulheres, para que a gente consiga ir ganhando espaço dentro desses lugares que são majoritariamente masculinos. E eu acredito muito, assim, sou, né, suspeita para falar, mas eu acredito que tem ganho para todas as partes, inclusive como sociedade, não só para o ambiente corporativo, mas como sociedade. Não tenho dúvida. Você foi falando, ontem eu participei de um evento e aí conheci um pessoal chamado Programadoria, que é justamente a inclusão de mulheres e LGBTQIA+, dentro do ambiente de tecnologia. Sim. Não sei se você conhece esse projeto. Sim, e tem vários. Né? Tem Reprograma, tem laboratório, enfim, tem vários. E quanto mais tiverem, melhor, né? Eu acho que tem um trabalho muito bonito que esses projetos fazem, que é também convencer a mulher que esse é um espaço para ela. Isso na Cruzando a gente sente como uma barreira. Porque você vai chegar numa mulher hoje lá com 42 anos, 2 filhos, que trabalhou a vida inteira com atendimento ao cliente, fala para ela, você precisa estudar programação porque é o futuro? Ela, não, programação, nossa, mas não, eu sempre fui ruim em matemática, só menino que gosta disso, programador, a gente acha que esse espaço não é nosso. Então, projetos como Programaria, Laboratório, enfim, esses que eu fui citando, Elas em Tech, enfim, tem muitas iniciativas
eles são essenciais, são fundamentais, porque ele consegue pegar elas conseguem pegar na mão das mulheres e falar, olha, tem um espaço aqui e ele pode ser ocupado por nós, sim. Sim, as empresas querem. Então, tenha uma oportunidade. Se você estudar, você consegue. Se você consegue se desenvolver, você vai ter um salário melhor, né? Porque tecnologia hoje é uma das áreas mais quentes, que pagam melhor. Então, é muito interessante ver esses projetos, esses negócios sociais abrindo aí muitas oportunidades. É muito comum as empresas de tecnologia estarem olhando para isso e até investindo nisso, porque é o que está quente no mercado. Tem muita vaga, tem vaga sobrando, não tem profissional qualificado. O Brasil está bem atrás. E quando a gente olha para o recorte de gênero, as mulheres são uma grande minoria ali que não se interessam também, porque acreditam que aquele espaço não é para elas. Está estereotipado, então, né? Ali. Bastante estereotipado. E as mulheres no empreendedorismo? Porque a gente está falando muito do ambiente corporativo, etc. Muitas vezes a mulher até vai empreender pela necessidade, etc. Existe também esse preconceito? Como se dá essa situação? Existem até estatísticas que mostram que o crédito ele é menor dado às mulheres, né? Quando ela está empreendendo. Então, a dificuldade de acesso ao crédito para a mulher empreendedora é bem maior. Assim, são muito maiores as dificuldades. Então, ali você já vê um limitador. Porque como que você prospera com o seu negócio? Como que você avança com o seu negócio se você não tem confiança do mercado para ter um crédito? Uhum. Então, ali já tem uma barreira de gênero muito grande, né? Tem estatísticas do Sebrae que mostram isso, quantas mulheres têm menos acesso ao crédito. Eu acredito muito no potencial das mulheres empreendendo, porque eu me vejo empreendedora, eu não consigo mais me ver dentro do mercado de trabalho hoje. Às vezes recebe algum convite que é até tentador, né? Você fala, pô, companhia legal, tem uma grande possibilidade de impacto também, mas eu não consigo mais me ver parte de uma estrutura muito grande, assim, sabe? Eu gosto muito de empreender. Eu gosto muito de colocar as minhas ideias no mundo, eu gosto de sonhar com um negócio, no dia seguinte eu vou, boto no papel, crio um projeto, uma ideia e executo. Então, eu acho que a liberdade e a quantidade de desafios que o empreendedorismo traz para a minha vida são incríveis. E o ponto da flexibilidade, que é... não, eu acho que eu trabalho muito mais. Eu trabalho muito mais hoje empreendendo do que dentro do mercado. Acho que esse não é o ponto de, eu vou trabalhar menos empreendendo. Mas eu acho que a gente tem uma flexibilidade de poder ajustar a nossa rotina, o cuidado com os nossos filhos, com a nossa casa, o nosso bem-estar, com o nosso trabalho. Então, eu atendo muitas mulheres empreendedoras. Não romantizo de forma alguma o empreendedorismo. É muito difícil. Se você não tem rede de apoio, se você não tem acesso a crédito, se você não tem acesso à formação, e no Brasil a gente tem pouquíssimo acesso à formação. É lógico, existem Sebrae, Rede Mulher Empreendedora, que são fantásticos no que fazem. Mas a gente está falando... né? No meu contexto aqui, São Paulo, onde tudo acontece, tudo é muito fácil, muito rápido, mas o Brasil, muito grande, muito diverso. Muitas mulheres empreendendo por pura necessidade, porque precisam sobreviver, não sabem nem muito bem o que estão fazendo, não sabem mexer com dinheiro, não sabem administrar o seu negócio, muito menos pensar em crescer o seu negócio. E isso é muito comum, inclusive... Eu dei um giro ali no centro de São Paulo, onde eu estou na República, e conversei com algumas empreendedoras de rua, de banca de fruta, de banca de pudim, que vende geladinho. Conversei com algumas mulheres ali para entender, porque eu estou com uma ideia lá de negócio para o centro. E o que eu senti? Eu queria botar mais uma banca, mas eu não dou conta nem dessa. Eu não sei se eu vou saber administrar, se eu vou ser roubada, se eu vou ser passada à frente. Então, tem muitas inseguranças nesse universo e a mulher se colocando num lugar também de muita solidão, né? Então, não tenho apoio da minha família, não tenho rede de suporte, com quem que eu vou contar? Não posso contar com ninguém, eu só conto comigo mesma. Então, se eu cresço, eu tenho que me desdobrar de energia, de força de trabalho, e eu não consigo porque eu estou estafada, não consigo dar conta da minha casa, dos meus filhos. Então, é sempre ali uma batalha, né? Enfim, acho que toda a nossa vida adulta é isso, sacrifícios, escolhas, mas no empreendedorismo eu sinto muito isso. Muita mulher que, mesmo dando certo, ela não consegue administrar muito bem aquilo, ela desconfia que isso não vai ser perene, porque a gente está sempre pautado pelo medo. Eu me vejo ainda, mesmo com Cruzando Histórias hoje, captando... A gente captou esse... Só para vocês terem... Acho que é importante falar de dinheiro, até para as mulheres que estão escutando entender. Né? Mas a gente sai de um caixa, de uma ONG, de R$0 em 2020 para um caixa de 2023, que eu captei 1.200.000 em 6 meses. A minha história como empreendedora está em muita ascensão. Eu estou conseguindo ótimos resultados financeiros,
Óbvio, tudo investido em impacto social, mas eu sou uma empreendedora como se eu tivesse ali aberto um negócio comum que sai de um caixa zero para um caixa de 1.200.000 em 6 meses de ano fiscal, assim. Então, é um crescimento muito expressivo, mas que durante esses 3 anos de crescimento da Cruzando, eu me vi muito com medo o tempo todo. Ah, vai acabar. Ah, eu fechei esse negócio, mas eu não vou fechar outro. Ah, essa empresa fechou, mas a outra não vai querer. Então, a gente está sempre achando que não vai dar certo, né? que dá medo. E se eu estiver trabalhando demais, como que eu vou cuidar do meu filho? Agora, né, você comentou da L'Oréal, eu tenho ido muito ao Rio, porque a L'Oréal é no Rio. E eu tô em São Paulo. Pra mim, outro dia até falaram assim pra mim, sexta-feira almoça aqui com a gente. Eu falei, não, mas eu moro em São Paulo. Ah, mas vem. Aí eu falei, gente, esse vem... ele significa tanta coisa pra mim, porque é toda uma logística pra dar conta dos meus outros projetos, do meu filho, da minha rotina, da minha casa. Não é só vem, pega um avião, pega um ônibus e vem. Pra mim, não, é toda uma estrutura. Então, a mulher tá sempre com essa cabeça de como que eu administro tudo pra falar, vou, né? Tipo, vou. Então, eu acho que tem muitas questões aí. Eu considero empreender enquanto mulher infinitamente mais difícil do que pro homem, até pela questão emocional, porque... eu falo, o homem, ele já tem uma autoestima elevada, uma autoestima profissional elevada, né? Isso é notório. O homem, eu já atendi muitos homens na Cruzando, né? Não foi só mulheres o tempo todo. Até 2020 a gente atendia homens. Eu falo, o homem é assim, ou é 8 ou é 80. Ou ele tá muito bem e vai dar tudo certo na vida dele, ele vai se recolocar rapidamente, ou ele tá no fundo do poço, tipo, vou me matar. E de cada 10 vezes que eu ouvi falar sobre suicídio na Cruzando Histórias, 9 foram homens. Porque o homem é muito mais radical. Já com as mulheres, a gente vai encontrando caminhos, a gente vai se agarrando em coisas pelo caminho. Então, a mulher tem uma resiliência e outras possibilidades que é bem interessante de ver como esse caminho não é uma linha reta, né? É uma linha bastante complexa. Então, eu vejo a relação de tempo para a mulher é muito diferente, né? Isso é muito engraçado, porque para nós, para o homem como um todo, é tudo muito curto espaço, etc. É tudo muito rápido. E a mulher tem uma relação de... acho que é a maternidade também, né? Aquela questão da gestação de 9 meses. Quer dizer, ela tem uma relação com o tempo um pouco mais... Eu sinto, enquanto mulher, que assim, a minha administração do meu dia não é só sobre mim. Ela é sobre minha casa, ela é sobre meu marido, sobre meu filho, sobre meu trabalho. Não é sobre a Bia. Sim. Eu já vejo meu marido, a administração do tempo dele é sobre ele. Uhum. Ele acorda na hora que ele tem que acordar, porque ele tem que correr, porque ele tem que andar de bicicleta, porque depois ele bate o cartão no trabalho, aí ele faz o horário de almoço, dorme na hora do almoço, aí sai, pega um fretado. Marcelo, não é uma crítica, tá? Mas assim, Marcelo, tem nada a ver com isso. Como pra ele a linha é muito mais reta. Sim. Eu acordo e já fico, meu trabalho, meu Deus do céu, isso, já vou listando coisa, respondendo e-mail da cama mesmo, já começa a pensar na rotina do Rafa, e aí faz café, e aí leva pra escola, e o dia que vai levar na natação. Então, são várias... o que tem de mistura? O que vai fazer à noite? São tantas coisas pra administrar que eu falo, meu Deus, como o caminho ali é mais prático, né? Assim, mais linear, rápido, mais linear. Não quer dizer que ele não se preocupe, mas a responsabilidade ainda sobrecai, mesmo num casal que discute muito sobre isso, né? Que tá aberto a uma construção mais justa, mais equilibrada, de um casamento mais equilibrado. Ainda assim, um relacionamento saudável é difícil, quem dirá num relacionamento que não é, né? Então, eu vejo que isso, para trabalho dentro das empresas, para empreender... os homens se juntam com muito mais facilidade, assim, tipo, de sociedade, arrisca mais uma sociedade, vamos fazer e tal, vai dar certo. E as portas se abrem, porque as portas se abrem para os homens, né? E as portas para as mulheres são sempre mais fechadas, mais restritas. As dificuldades são sempre maiores de inserção, de ganhar voz, de aparecer em algum lugar. Então, hoje você tá aqui, você comentou comigo, tô gravando 3 episódios com 3 mulheres. Quando que isso aconteceria há 5 anos atrás, há 10 anos atrás? Qual a chance das mulheres terem esse espaço de você pegar um dia da sua vida, vou gravar com 3 pessoas, e essas 3 pessoas serem mulheres? Sim. É uma coisa muito nova. Muito bom, muito bom. Eu fico muito feliz e aprendo muito. Estou aprendendo muito com você aqui, com todas que sentam. Aliás, eu acho que no Pode Colabora até agora, nós já gravamos uns 10, 12 episódios. Acho que a grande maioria são mulheres. Ai, que bom. É muito legal isso. Olha, a gente tem uma limitação de tempo aqui, já vamos para quase 1 hora batendo papo, sabia? Eu falo, a prosa é boa, né? O tempo fica curto. Eu chego falando que eu não tenho tempo, aí eu fico aqui falando Você pelos vê? cotovelos. Não, E aí eu queria te fazer uma... Bom, primeiro, como é que a turma encontra o Cruzando Histórias? cruzandohistórias.com.br, cruzandohistórias.org, como vocês quiserem. Em todas as redes sociais, Cruzando Histórias.
mulheres que estão precisando de emprego ou buscando uma melhor colocação aí no mercado de trabalho. Todos os nossos serviços são gratuitos. A gente tem serviços perenes, né, de acolhimento psicológico, consultoria de carreira, que acontecem a todo tempo. Então, é só você acessar a Cruzando História, você vai poder ter esse acesso. E a gente tem os projetos também que, hora ou outra, abrimos. Estamos para abrir, agora em setembro, um próximo programa institucional da Cruzando, voltado para as mulheres da região central de São Paulo. É um programa de pleno emprego, onde a gente vai, além de trabalhar a geração de trabalho e renda, vai ter um apoio de assistência social, de assistência psicológica, para a gente conseguir subir a nossa taxa de recolocação para 50%. A ideia, Excelente. no final desse programa, a gente ter uma maior recolocação. E aí tem, enfim, parceiros incríveis, assim, a Odontoprev, que vai oferecer plano odontológico para todas as mulheres da trilha. A gente está com a Ultragás, com a Embaquim, algumas empresas que estão se unindo a Cruzando Histórias. A FEME também, que é uma empresa de saúde, que tá oferecendo exames médicos para as mulheres, enfim. Então, a gente quer, de fato, mesmo oferecer todo esse cuidado e suporte para que as mulheres se recoloquem. Então, quem quiser contribuir, se quiser levar a Cruzando Histórias para sua empresa também, né? A sua empresa tem interesse em impacto social, converse com a gente. Tá dado o sempre recado, uma gente. oportunidade. Aproveitar a oportunidade. E aí, Bia, tenho 2 perguntas rápidas para você. E simples, tá? O que você faria de diferente do que você fez até aqui? Se tem algo que você fala, olha, puxa, isso eu faria diferente. Eu acho que uma virtude minha, assim, é a coragem. Eu me considero muito corajosa. Então, eu não sou uma pessoa de grandes arrependimentos, assim. Eu teria ido pelo mesmo caminho. Posso te dizer que não foi o mais fácil, tive muitos erros e muitas quedas e muitos períodos difíceis. Se eu pudesse voltar no tempo com a sabedoria de hoje, eu teria dado mais atenção à minha saúde. Acho que esse é um ponto que não necessariamente é sobre a carreira em si, mas que impacta diretamente na minha carreira. Então, eu teria olhado mais para a minha saúde. Então, vou emendar com a nossa última pergunta, que a gente sempre termina nosso bate-papo com ela, que é: o que é saúde para você? Bom, hoje, para mim, o que é saúde? Para mim, eu acabei de voltar do meu primeiro intercâmbio. Eu ia começar a te contar essa história. E eu tive uma experiência de ficar 2 meses, né, na Europa, passando por várias cidades, dormindo em sofás de pessoas que eu fui conhecendo por lá para conseguir ficar lá todo esse tempo. E eu tive uma experiência de saúde que me fez muito bem, que é não fazer nada. Então, essa é uma resposta que eu nunca tinha tido, uma reflexão que eu nunca tinha tido. Então, o ócio. Não fazer nada. De massa, não é o seu criativo. Foi fantástico para mim, assim, me revitalizou, eu recuperei minhas energias, a minha criatividade foi para um nível que há muito tempo eu não tinha. Então, para uma pessoa que já passou por 2 burnouts na vida, recentes, né, um em 2018 e um em 2020, bastante doloridos, né, que eu falo que burnout dói fisicamente, não é uma dor só da mente, é uma dor física, né? Bastante difícil. Quando eu me vi deitada num parque, sem ter nada para fazer, ou na beira de um lago, sem nada para fazer, e entender que aquilo era fantástico, eu falo, gente, saúde é isso. Saúde é ter tempo para não fazer nada. Então, a minha resposta hoje é essa. Saúde é ter tempo para não fazer nada, e é o que eu desejo para todas as pessoas. Façam um pouco de nada. Não precisa não fazer nada o tempo inteiro, mas tira um tempo para não fazer nada, porque, para mim, foi o remédio do ano, assim, sabe? Foi uma coisa muito grandiosa. Excelente dica. Vamos fazer um brinde aqui, um tintim. Muito bom. Obrigada. Bia, obrigado pela sua presença. Adorei conhecê-la. Parabéns pelo Cruzando Histórias. Poxa, fantástico. O que nós pudermos colaborar juntos, né? O Colabora Saúde com o Cruzando Histórias, nós estamos à disposição. E que você volte mais vezes contando essas belíssimas histórias. Obrigada. E que a gente tenha a mulher cada vez mais inserida no ambiente corporativo e também nas lideranças governamentais, né? Que eu acho que a gente precisa. O mundo está precisando do olhar mais feminino. Então, muito obrigado pela sua presença, viu? Obrigada, adorei participar. As portas da Cruzando estão abertas. Inclusive, a gente está estabelecendo a nossa parceria, né, Fê? Então, agora no Mulheres no Centro, que é esse programa que a gente vai lançar, vocês vão estar junto com a gente, com certeza. Vai ser um prazer trabalhar juntos. A Fernanda já está aí tocando nossos próximos passos. Nossa. Muito bom. Obrigado. Obrigada. Gostaram, pessoal? Falei que ia ser muito bom. Então, olhem lá o Cruzando Histórias em todas as mídias sociais. E espero vocês no próximo episódio. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.